Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula do nosso projeto Educa Balsas. Eu sou a professora Silene e estarei com vocês nesses momentos para que nós aprendermos um pouco mais sobre um assunto bem especial na língua inglesa. A aula passada nós falamos um pouquinho sobre o futuro simples e hoje nós faremos uma atividade interativa sobre esse assunto. Mas antes, vamos revisar qual é a habilidade que nós iremos trabalhar hoje. O componente curricular é língua inglesa, nossa aula é do 8º ano. A unidade temática é o Simple Future, que é o futuro simples. A habilidade é a habilidade 14 de língua inglesa, do 8º ano do ensino fundamental, que visa o quê? Utilizar formas verbais do futuro para descrever planos e expectativas e fazer previsões. Ele vai indicar ações que ainda irão acontecer. Bem, nós vimos que o futuro simples é um tempo verbal usado para expressar ações futuras que irão ocorrer, ou seja, que ainda não aconteceram. Nós vamos revisar um pouquinho antes da nossa atividade. Então, futuro, o próprio nome já diz, são ações que ainda irão acontecer. E nós vamos ver como nós trabalhamos esse tempo verbal na língua inglesa. Ele pode indicar uma decisão que está sendo tomada no ato da fala, certo? Além disso, ele pode expressar um pedido, uma promessa, um aviso, um convite ou uma oferta. Em português, esse tempo verbal corresponde ao futuro do presente do modo indicativo. É bem similar a esse tempo verbal. Na formação dos tempos verbais no futuro, nós usamos alguns verbos modais, como will e shall. E também utilizamos a estrutura do going to. Mas hoje, na nossa atividade, nós vamos somente revisar o modal auxiliar will. Em outras atividades, nós veremos a estrutura do going to e o shall também, certo? Então, falando do will, como nós formamos o futuro com o will? Geralmente nós usamos o will para indicar uma ideia de futuro que pode expressar uma certa incerteza ou ser decidida no momento da fala. Então, o will, nós vimos que ele, ao expressar de uma ação que será futura, ela dá um certo ar de incerteza. Além de ser planos futuros, a gente vai ter aquela incerteza ou algo que vai ser decidido no momento da fala. Agora, quais são as regras de formação e os exemplos que nós vimos? Na forma afirmativa, a formação do futuro com will, ele segue a seguinte estrutura. Nós colocamos o sujeito, will, o verbo principal no infinitivo sem o to e o complemento. Lembrando que o will, ele é um auxiliar, ele não é o verbo principal. Aqui nós temos a frase, ó, they will buy a new house. Eles compraram uma nova casa. Essa é uma ação futura. Pode ser que isso aconteça? Pode sim. É incerteza? É uma certeza, mas digamos assim, algo que que ele não garanta que vai acontecer. Mas pode ser que aconteça. Na estrutura nós vimos they, que é o sujeito, will, que vem antes do verbo principal, sem o to, e aqui nós temos o complemento. Então, na forma afirmativa, ele vai seguir essa estrutura. Na forma negativa, ela vai mudar um pouquinho, por quê? Porque após o will, nós usamos o not para negar ações futuras. Então, a estrutura é sujeito, will, em seguida o not e o verbo principal no infinitivo sem o to. Olha um exemplo aqui. A forma negativa também pode ser utilizada com a forma contraída, a junção do will mais not, ou melhor, want, certo? Want no lugar de will not. Nós podemos usar want no lugar do will not e o significado vai ficar da mesma forma. Olha um exemplo. Eu posso tanto construir a frase dessa forma como dessa, que o significado ele vai ser o mesmo. Olha o exemplo aqui. I will not visit my cousin tomorrow. Não visitarei minha prima amanhã. Ou eu posso dizer, ao invés de falar will not, eu posso usar want. I won't visit my cousin tomorrow. Não visitarei minha prima amanhã. Eu estou negando essa ação que ainda iria acontecer. Então, eu posso tanto utilizar will not quanto want na forma negativa. Na forma interrogativa, ela muda um pouquinho a estrutura. Por quê? Porque lá na afirmativa nós temos sujeito, will, verbo principal e em seguida o complemento. Já na forma interrogativa, aqui o sujeito vem para o lugar do auxiliar e o auxiliar para o lugar do sujeito. E a estrutura é a seguinte, will, em seguida o sujeito, o verbo principal no infinitivo sem o to e o complemento. Agora nós vamos fazer uma atividade para verificar se nós realmente aprendemos esse conteúdo, para intensificar o estudo desse conteúdo. Temos algumas questões, nós vamos dar uns minutinhos para vocês responderem e vamos voltar com a correção.
Na primeira questão, você vai observar aqui que em relação ao emprego da palavra will, do inglês, é incorreto afirmar que, o que não é correto afirmar em relação ao will. A letra A, B, C ou D. Na letra A fala que o will poderá ser utilizado com qualquer pronome pessoal da língua inglesa. Letra B, will é o verbo principal do tempo verbal futuro simples, ele funciona como o verbo principal. Letra C, will atua como um operador do futuro em inglês, ele indica que é futuro. A pronúncia de will difere de will. Qual dessas opções é a incorreta em relação ao will? Nós vamos dar um minutinho para vocês observarem e já voltamos com a correção. Bem, você olhou, analisou, qual a opção correta? Letra A, B, C ou D? Vamos verificar? Aqui nós vemos que a letra B é a opção incorreta. Por quê? Aqui está falando que o will é o verbo principal do tempo verbal futuro simples e nós vemos que ele é um auxiliar, que vem antes do verbo principal no infinitivo sem to. Então essa opção aqui é a opção incorreta em relação ao will. As demais todas falam verdadeiramente fatos sobre a utilização do will. Se você acertou, gostei de ver. No segundo, também é sobre o uso do will. Em inglês cabe afirmar, exceto, aqui também nós vamos ver qual é dessas afirmações aqui que também não condizem quanto ao uso do will, que não condizem. Letra A, exerce a função semelhante à estrutura do going to? Ele tem uma função semelhante a essa estrutura? Letra B, no futuro simples, o tipo de conjugação do verbo que ocorre após o will é chamado de forma base? Letra C, é cabível o uso do will e want em perguntas? É cabível essa utilização? Letra D, o formato want simboliza a contração entre as palavras will e no? Então, qual dessas opções é incorreta quanto ao uso do will? Nós vamos dar um minutinho para você observar e já voltamos com a correção. Bem, você olhou, analisou, qual a opção correta? Letra A, B, C ou D? Será que você conseguiu acertar? Vamos observar? No segundo, nós vimos que a opção incorreta em relação ao will é falando que o formato want simboliza a contração entre will e no. Não é a contração entre will e no. Por isso que essa opção aqui ela está incorreta em relação ao uso do will. É bom prestar atenção a alguns detalhes, porque aqui volta e meia tem uma coisinha que pega. E às vezes a gente pensa que a opção é correta e não é. Certo? Mas nesse caso aqui é a letra D. Temos mais uma questão. Em relação à palavra will, do inglês, assinale a alternativa incorreta. Mais uma aqui, que nós temos 4 afirmações, e dessas 4, uma não condiz quanto ao uso do will. Qual delas? Vamos ver. Letra A. A palavra will nem sempre atua como verbo modal em inglês. Letra B. A palavra will poderá ser utilizada em tempos verbais como futuro simples e futuro perfeito. Letra C, a conjugação do will varia conforme o sujeito da frase, de acordo com o sujeito ele vai mudar? Ou letra D, o will é uma espécie de verbo auxiliar. Qual dessas opções está incorreta em relação ao uso do will? Nós vamos dar um minutinho e já voltamos. Bem, após o tempo, agora nós vimos aqui essas 4 opções e dessas 4 opções, qual é a alternativa incorreta? Vamos ver lá? Isso, letra C. A conjugação de will varia conforme o sujeito da frase. Está incorreta. O will nós usamos para todas as formas de sujeito,
tanto no singular quanto no plural. Ele funciona como um auxiliar que indica o tempo verbal. Então, as outras opções, nós observamos que todas elas condizem com o uso do will. Bem, nós temos aqui a quarta questão. Nós temos um diálogo e esse diálogo vocês irão completar. Nós temos o seguinte diálogo. Nós temos Mary e Claire. Mary fala o seguinte: I am about to fall asleep. Estou quase adormecendo. I need to wake up. Eu preciso, necessito levantar. Aí a Claire fala, nós temos um espaço para completar e o some coffee. Eu trarei a você, ou vou trazer para você um pouco de café. Mas qual a opção que melhor condiz para completar essa frase? Will go, I'm going to get, will get, I'm going to get to, ou will go to get? Qual dessas opções completa corretamente a frase? Nós vamos dar um minutinho, você observa e nós já voltamos. Bem, aqui no quarto nós vimos que nós temos que completar com futuro simples. E aqui, qual dessas opções é a que vai responder corretamente essa frase? Você olhou, analisou e qual foi a que você marcou? Vamos ver lá? Então, a opção que melhor condiz é will get. Eu pegarei um pouco de café para você. Will indica futuro e o verbo vai continuar na forma normal. Então, aqui na opção, no quarto, a opção C é a que melhor condiz para completar este diálogo. Temos mais uma opção aqui. No quinto, pede para você passar essas sentenças para o futuro simples. Nós temos o verbo e você vai colocar o auxiliar de acordo com o tempo verbal que nós estamos falando, juntamente com o verbo para completar essas frases. Então, letra A. I think there's someone at the door. Eu penso que tem alguém ali na porta. Qual a partícula que nós vamos completar com o verbo get? Lembrando que é este verbo que nós vamos utilizar, get it. Qual nós vamos completar para indicar futuro? Nós vamos dar um minutinho para vocês responderem essa questão e nós já voltamos. Bem, aí no quinto, nós vimos a letra A. Como nós vamos colocar o verbo get no futuro para indicar que essa ação irá acontecer? Você completou com will get. Nós temos o verbo que já foi indicado, que é o verbo get, sem o to, lógico, e aqui nós usamos o will para indicar futuro. I will get it. Eu irei pegar, certo? Então, a opção certa, will get. Gostei de ver. Temos mais uma opção. My father thinks school stinks. Meu pai pensa que as escolas serão extintas. Mas aqui, como eu vou indicar o verbo to be no futuro? Como vai ficar essa ação? Um minutinho, lembrando que sempre nós temos um auxiliar. E que auxiliar é esse? Então, observem, tentem completar essa lacuna e nós já voltamos para ver a correção. Aqui na letra B, nós vimos que nós vamos completar com o verbo be. Não é isso? Então, como foi que você colocou para indicar o futuro? Isso, antes do verbo nós usamos o will be. My father thinks school will be extinct. Meu pai pensa que as escolas serão extintas. O verbo continuou na sua forma normal e nós colocamos o auxiliar will, que indica essa questão do futuro. Lembrando que aqui nós vemos que ele indica algo que pode ser que aconteça e pode ser que não aconteça. Não é algo, um fato que de fato ele afirma que vai acontecer. Pode ser que seja extinta? Pode, mas pode ser que não seja. Ele pensa, é uma dedução.
No sexto, você vai passar essas sentenças para o futuro simples na forma negativa. Nós vemos que a forma negativa ela difere um pouquinho da forma afirmativa e interrogativa. O que nós usamos antes do verbo? Qual auxiliar? Continua sendo will ou outro? Lembram da dica que nós demos? Então vamos ver lá. Nós temos a letra A aqui, we are afraid we, espaço, nós vamos completar com not be, o not mais o be, que é o verbo to be, able to come to Paris with them. Aqui, você vai negar essa ação com o verbo to be. Quando nós negamos a ação no tempo futuro, o que nós usamos antes? Observem, tentem completar e nós já voltamos para tirar a sua dúvida. Bem, você olhou, analisou e na letra A nós vamos completar com o quê? Isso, won't be. A forma negativa, nós podemos tanto usar o will not ou won't e o verbo na sua forma normal. Então aqui nós vimos que nós vamos completar com won't be ou will not be. Se você completou dessa forma também está correta. Então aqui indica que essa ação não irá acontecer no futuro, bem próximo. Na letra B. I've tried everything, but she... Nós vamos completar com not agree, certo? Então aqui, para negar essa ação no futuro, que a pessoa não acredita, que ele está dizendo aqui que ele está um pouco cansado de algumas coisas, mas ele não confia muito nessa ação e ele não acredita. Então como nós vamos negar essa ação? Not agree. Lembrem da partícula que nós utilizamos antes do verbo para indicar que essa ação não irá acontecer no futuro. Um minutinho para a gente voltar e conferir. Então aqui na letra B nós completamos com isso, won't agree. Nós temos aqui o verbo e a forma de negar. Lembrando que a junção, digamos assim, eu posso tanto usar won't ou will not para negar a ação, para dizer que ele não concorda com esta ação aqui, certo? Todas essas questões, elas são somente sobre will. Numa próxima aula nós vamos ver como nós fazemos também com a estrutura going to e também com o shall, que é uma outra forma de utilizar para indicar ações futuras. Eu espero que vocês tenham observado bem as questões, que vocês tenham analisado. Qualquer coisa, vocês podem voltar ao nosso canal no YouTube, observar as aulas, tirar todas as suas dúvidas e lembre, o conhecimento é algo que só você pode, digamos assim, que é algo que você tem, que ninguém pode tirar de você, certo? Aguardo você numa próxima aula. Bye, bye!